Oi pessoal, a paz do Senhor para todos vocês. Aqui estamos nós novamente e de novo, mais uma vez para falar com você, adolescente, que é o nosso público favorito. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica online. E hoje, como vocês sabem, nós estaremos discutindo a última lição do trimestre, a 13ª lição, que tem como título Malaquias e o valor da família. Essa lição está na revista Juvenis, que é a revista que nós estamos utilizando com a classe de adolescentes, e o tema dessa revista é Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Eu espero que vocês acompanhem toda a nossa aula. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, botar algum comentário dizendo nossa, que professora linda! E é isso, vamos nessa! Vamos lá! Para começar a nossa aula, nós vamos fazer um exercício. Pegue uma caneta ou uma canetinha e uma folha simples. Nessa folha você vai separar duas colunas, uma desse lado e uma desse, claro. E aí você vai colocar de um lado ações negativas que eu devo abandonar e do outro ações positivas que eu devo praticar mais. Daí eu vou te dar um tempinho para você colocar, pensar um pouco na sua vida e colocar nessa folha essas ações que são positivas e as ações que são negativas. Coisa que você precisa mudar, né? Ou coisas que você deseja praticar mais. Daí, você deve estar se perguntando, tá, Luana, mas o que é que eu vou fazer com isso? Bom, o que você vai fazer é uma coisa que eu vou te desafiar agora. Eu te desafio a, durante toda essa semana, orar por essas ações. As ações positivas e as ações negativas, para que Deus te fortaleça para abandonar aquilo que é negativo e te dê cada vez mais coragem de praticar aquilo que é bom, aquilo que é certo. Durante essa semana toda, todos os dias, ore, use essa folhinha e ore sobre essas ações, né? Peça a Deus que te ajude a fazer as coisas que são certas e abandonar as práticas que são erradas. Ao longo da nossa vida, nós construímos muitos hábitos e esses hábitos podem ser positivos ou negativos, mas que eu desejo, né, de todo o meu coração, que na sua vida sejam construídos cada vez mais hábitos positivos, hábitos que vão louvar a Deus, que vão frutificar de uma forma positiva, de uma forma boa. E aí talvez você esteja se perguntando, Luana, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Bom, na verdade, tem tudo a ver. Hoje, como vocês sabem, nós vamos estudar o livro de Malaquias e vamos estudar a partir de uma visão bem específica sobre a questão do valor que Malaquias dá à família e de como a mensagem de Malaquias é tão pertinente para que a gente tenha o cuidado com esse bem tão precioso que Deus nos entregou, que é a nossa família. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e é o encerramento da mensagem dos profetas menores. No contexto de Malaquias, o templo havia sido reconstruído, o povo já estava de volta à sua pátria, mas eles estavam vivendo uma crise espiritual, uma apatia espiritual. Zacarias, que nós falamos na aula passada, havia falado sobre um Messias que viria, sobre um reinado que seria eterno, que seria bom, que seria perfeito para aquele povo. E o povo se animou, foi uma mensagem de esperança que surtiu efeito de fato. No entanto, à medida que o tempo foi passando, o que aconteceu com o povo é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente demora muito a receber alguma coisa que a gente quer. O povo começou a se perguntar, tá, mas cadê esse Messias? Cadê esse reino? Por que as coisas ainda não estão perfeitas? E no lugar da esperança, o coração do povo se encheu de desilusão. Eles estavam diante de uma situação de apatia espiritual. Os judeus começaram a se tornar infiéis. E essa infidelidade não era apenas para com Deus, era uma infidelidade também dentro das suas casas, no cuidado com a sua família. Eles deixavam as suas mulheres para ficar com mulheres estrangeiras. E os dízimos e ofertas que eram ofertados ao Senhor, que eram oferecidos ao Senhor, eles começaram a ser oferecidos de qualquer forma, ou às vezes nem oferecidos, né? Eles começaram a tratar as coisas de Deus com
como uma falta de compromisso. Mas quando nós somos chamados para viver uma vida com o Senhor, somos convocados a viver uma vida de compromisso com Ele. E esse compromisso, ele se reflete não apenas na nossa vida ministerial, na igreja, ele se reflete também na nossa vida cotidiana, na escola e principalmente na nossa casa. A forma como o povo começou a vivenciar a família, a forma como o povo começou a desvalorizar a família, refletia muito do relacionamento que eles tinham com Deus, ou da falta de relacionamento que eles estavam vivendo com Deus. Quando o povo começa a viver uma vida descompromissada com Deus, automaticamente essa vida descompromissada com Deus se reflete em todas as outras áreas da vida deles. A nossa vida diária, ela deve ser sempre uma vida em busca de pureza e santidade. Todas as áreas da nossa vida devem louvar a Deus. No seu trabalho, na sua escola, futuramente na faculdade, dentro da sua casa, no convívio com seus amigos, todos esses espaços, eles têm que ser espaços onde a sua vida testifica do seu compromisso com Deus. E é nesse contexto de desânimo, de apatia espiritual, de infidelidade, que Malaquias convoca o povo a ter consciência e temor a Deus. O livro de Malaquias ele é dividido em 4 capítulos. Basicamente, são 5 tópicos que são abordados nesse livro. O primeiro tópico vai tratar sobre o amor de Deus pelo seu povo e o pecado dos sacerdotes, que contempla o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 9. Do versículo 10 do capítulo 2 até o versículo 16, nós vamos ter relatos sobre o pecado do povo, o divórcio, os casamentos mistos que o povo estava realizando, que não era do agrado do Senhor. Vamos falar daqui a pouco por que esses casamentos não agradavam a Deus. A terceira parte vai do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5, onde o profeta vai falar sobre um mensageiro vindouro. Esse mensageiro queria anunciar a vinda do Senhor, do Messias. A quarta parte, ele vai falar sobre os dízimos e as ofertas, de como o povo estava realizando, levando os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor, ou não estavam, né? Que vai do capítulo 3, versículo 6 até o versículo 12. Do capítulo 3, versículo 13, até o versículo 6 do capítulo 4, nós vamos ter aí o anúncio do dia do Senhor e do triunfo dos justos. Essa é a divisão da estrutura do livro, certo? Com relação à mensagem, o que a mensagem de Malaquias traz para nós? Primeiramente, Malaquias ele vai trazer uma mensagem sobre a integridade das famílias, né? O povo judeu, como a Luana já falou, estavam num período de desânimo e eles começaram a se distanciar da lei do Senhor e eles começaram a divorciar das suas esposas e se casarem com as mulheres das outras nações. Nações essas que eram nações idólatras, nações que não respeitavam a Deus, não respeitavam as leis do Senhor. E isso era abominável diante do Senhor. Quando Deus tira o povo do Egito, ele diz àquele povo que ele não deveria se misturar com as outras nações, porque aquelas nações eram idólatras, porque aquelas nações adoravam deuses que nada podiam fazer. Aquelas nações não tinham temor ao Senhor. E o povo estava abandonando isso, estava devastando a sua nação através do abandono das suas famílias. Mas o que é que isso importa para vocês que são adolescentes? O quanto Deus valoriza as famílias, o quanto o casamento ele é importante. Vocês são adolescentes, daqui a pouco estarão um pouco mais velhos, jovens, irão construir suas famílias na vida adulta. E desde hoje é importante que vocês tenham isso na mente de vocês. Deus valoriza a família. Deus se importa com o casamento. O casamento ele é uma instituição feita por Deus para abençoar, para nos abençoar. Bom, o casamento ele trazia para dentro da nação de Israel o pecado da idolatria das outras nações. E isso fazia com que o povo se distanciasse também da adoração a Deus. O povo estava indo adorar ao Senhor e não estava mais levando as suas ofertas, não estavam mais levando seus dízimos. E quando levavam
de qualquer forma ou levavam contaminados pelos seus próprios pecados. E a mensagem de Malaquias vai trazer alerta sobre todas essas coisas. A partir do momento, e aí a gente vê, né, que a partir do momento que o povo começa a abandonar as suas famílias, eles começam também a abandonar vários outros preceitos da lei do Senhor, né? E isso vai trazendo uma degradação cada vez maior para aquele povo. Porém, na mensagem de Malaquias existe ainda uma mensagem de conforto para aqueles que não abandonaram o Senhor, para aqueles que continuaram fiéis. E essa mensagem, né, de fidelidade, que essas pessoas seriam abençoadas. A nossa mensagem hoje aqui, com o estudo de Malaquias, é para que nós continuemos fiéis ao Senhor, apesar das adversidades. O Senhor havia prometido o Messias a Israel. O povo achava que isso estava demorando, né? Mas existia um tempo certo para que o Messias se manifestasse. Com Malaquias virá a mensagem, né, novamente sobre o Messias, e que antes do Messias viria um para preparar o caminho desse Messias, né? E essa profecia de Malaquias, ela se refere a João Batista, que veio e trouxe a mensagem, né, de arrependimento, porque o reino do Senhor estava próximo. Não importa quanto tempo a promessa do Senhor ela foi feita, nós devemos ter sempre em mente que o Senhor deseja nos abençoar, o Senhor deseja abençoar as nossas famílias, o Senhor deseja abençoar outras famílias através das nossas famílias. Israel foi uma nação que foi chamada para viver diferente das outras nações, porque o plano de Deus era, a partir de Israel, abençoar todas as nações da terra. Porém, o povo de Israel por várias vezes se distanciou, por várias vezes o povo de Israel se esqueceu de ser fiel ao Senhor. Mas hoje, a nossa mensagem da nossa lição é: continuemos fiéis ao Senhor. Vamos cuidar das nossas famílias. Vamos cuidar para que nós não venhamos a fazer como o povo de Israel. Começar abandonando uma coisa e quando se perceber, está totalmente afundado no erro, no pecado, totalmente distante do Senhor. Vamos cuidar das pequenas coisas e de coisas tão importantes como é a nossa família. Como nós aprendemos hoje, é importante que nós cuidemos das nossas famílias. Eu sei que você, adolescente, deve estar se perguntando: como é que eu vou cuidar da minha família? Eu não sou o pai, eu não sou a mãe. Mas você tem uma função muito importante. Você que é filho deve honrar sempre os seus pais, obedecer e procurar fazer com que a paz se estabeleça dentro da sua casa. Evite discussões, evite contendas, evite a desobediência. Busque estar sempre na presença de Deus, porque estando na presença de Deus, você se torna uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, a sua casa vai ser abençoada através de você. Que você possa ser um testemunho dentro da sua casa daquilo que Deus pode fazer. O povo de Israel abandonou os caminhos do Senhor, mas não foi todo mundo de uma vez. Acontecia com um, acontecia com outro, e isso foi contaminando. E assim como o pecado contamina, né, que nós possamos fazer o caminho reverso, levar a santidade para dentro da nossa casa, né? Se o povo de Israel abandonou o Senhor, né, que nós possamos tomar isso como exemplo e fazer justamente o contrário. Vamos levar Deus para dentro da nossa casa, vamos levar Deus para perto da nossa família. Se você tem algum parente que não serve ao Senhor, que está distante dos caminhos do Senhor, seja exemplo para ele, né? Seja exemplo de santidade, que essa pessoa possa ver em você um exemplo de fidelidade a Deus, e você vai testemunhar para essa pessoa sobre o Senhor. O nosso exemplo, ele fala mais alto do que as nossas palavras. Que você possa ser um exemplo e que você possa levar a santificação para dentro da sua casa. E através das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua família, que você possa abençoar outras famílias. Amém?